Olá, pessoal! Eu fiz um breve resumo de todas as atividades que vocês poderão encontrar no quinto bloco da plataforma. A primeira é uma música, que é um gênero textual bastante conhecido, que nós trabalhamos muito em sala de aula. A linguagem da música é a linguagem conotativa, ou seja, a linguagem do coração que desperta a emoção, que utiliza o sentido figurado. Nas questões de interpretação, eles vão retomar o conteúdo trabalhado na aula anterior, que foi, dentre as figuras de linguagem, a antítese, que é a ideia de oposição. Por isso que eu coloquei aqui, olha, amor é. Aí tem um poema muito lindo que fala assim, ó, amor é... O amor é fogo que arde e não se vê, um contentamento descontente, por vontade. Veja que contradição. É lógico, gente, que eu falei só um pedacinho, porque ele é bem longo. Veja o contrário, ó, estar preso por vontade, um fogo que arde e não se vê. Então, isso é antítese, aquilo que é muito contrário. Aí vem a hipérbole, que eu coloquei aqui, saudade. Aí veja, eu encontro com vocês na rua e vocês falam assim para mim, professora, eu tô morrendo de saudade de ir na escola. Morrendo de saudade. Morrer de saudade é uma expressão comum que nós usamos no dia a dia e é uma hipérbole porque é um exagero. Então, essas duas questões serão retomadas lá nas questões de interpretação. Depois, seguindo o outro texto, vai aparecer um texto que pertence à esfera jurídica, que é do gênero legislativo. Lá vai ter um texto que é um fragmento da Constituição Federal. Lembra? Em sala de aula, eu sempre lembro com vocês que cada texto tem a sua estrutura, que é o seu jeitinho de ser. Então, a música, lembra? É rima, é estrofe. Agora aqui, vocês vão ter que prestar atenção no verbo. O verbo vai estar sempre no presente. E aqui vai aparecer também bastante pronome indefinido. Por que pronome indefinido? Porque a lei é feita para todos. Vocês vão ver nesse texto que está escrito assim: a educação é um direito de todos. Então, veja, se a educação é um direito de todos, então a cada direito corresponde a um dever. Então, veja bem, dever. Ó, vocês têm o dever, então, de estudar, de se comprometer com os estudos. Então, acessem a plataforma, façam todas as atividades da plataforma com responsabilidade, entreguem as tarefas da escola de acordo com o prazo, dentro do prazo pedido e façam tudo, ó, cumpram com o seu dever, porque um direito garantido é um dever cumprido. Então, bora lá, pega o caderno, porque eu sempre falo para vocês, não tem jeito de estudar se não for escrevendo, se não for fazendo anotação, não tem jeito. Então, bora lá, pega o caderno. Seguindo, né, terminando essa questão aí da interpretação de texto, vem a gramática, que vai começar com concordância verbal, que também é uma revisão, já que do terceiro bloco. No terceiro bloco tratou disso. Então vocês entrem de novo na plataforma, façam do jeitinho que eu ensinei no outro. Aí vocês pegam o caderno, entra lá, clica lá no lugar, copia o conceito, estuda, porque tem que estudar. Aí você vai ver que, por exemplo, lá vai estar falando de sujeito simples. Então lembra? Sujeito. Então você é uma questão, é um conteúdo, aliás, que vocês já trabalharam antes. Mas para fazer a concordância aqui, você precisa se lembrar do sujeito. Então aqui, a concordância do sujeito simples e do sujeito composto é a regra básica.
Aí veja, ó, o aluno fez as atividades. Então veja aqui, ó, o aluno. Então olha, o aluno, sujeito simples. Por que é sujeito simples? Porque tem um núcleo. Então, ó, se tem um núcleo, se tem uma palavrinha importante, aí veja, o sujeito, aliás, aqui o verbo vai ficar no singular, porque vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, é o aluno fez. Aqui, ó, os alunos fizeram as atividades. Quem fizeram as atividades? Os alunos. Então, ó, os alunos, sujeito, o núcleo é alunos, o substantivo está no plural, então o verbo vai para o plural, porque é a regra básica. Aí, vejam lá vai ter essa regra básica, lá tem um outro ícone lá que você pode copiar um outro quadrinho que eles puseram, que tem várias dicas. Aí veja, o que tem lá também para vocês se lembrarem? O coletivo, lembra? Olha, coletivo, lembra? Vocês não lembram mais o que é coletivo? É uma atividade da 4ª série. Então veja, ó, constelação. O que é constelação? Um grupo de estrelas. Aí veja, turma. É o quê? Uma reunião de amigos, uma turma, ó, a turma do 8º A, a turma do 8º B, então é um grupo de pessoas. Família é um grupo de parentes. Gente, um grupo de pessoas. Então, isso aqui é coletivo. Então, lá na aula anterior, vocês viram o quê? Que quando o sujeito for coletivo, o verbo vai ficar no singular. Por isso que tem que falar, a gente vai e não a gente vamos. A multidão aplaudiu e não a multidão aplaudiram. Aí veja, seguindo, vocês vão ver lá na plataforma, vai ter um videozinho, vocês cliquem lá no vídeo para copiar o conteúdo que tem lá. Aqui é só uma parte para que eu possa explicar. Então lá vai estar bastante, vocês copiam tudo. Então lá está escrito assim, ó, parte de, uma porção de, a metade de e por aí afora que vocês vão ver lá. O que é isso? Isso é um coletivo partitivo. O que é um coletivo partitivo? Ó, coletivo porque parte não é uma parte de um todo? Então, veja, se eu falo metade da população, é porque não é todo mundo. Então, por isso que chama coletivo partitivo. Então, o que é isso? Quando no sujeito tiver um coletivo partitivo, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Aí, gente, não tem erro. Quer dizer, você acerta de qualquer maneira. Então, veja, ó, o verbo concorda. Ó, para encontrar o sujeito não é quem faz a ação do verbo? Quem concorda com sua decisão? A maioria dos alunos. Este é o sujeito. Aqui, veja, ó, aqui também, ó, o sujeito. Quando eu coloquei concorda, é porque, ó, aqui o verbo concordou, ele combinou com o coletivo. E aqui embaixo ele combinou com o alunos. Então, em questões assim, quer dizer o quê? Nossa, já ganhou, né? Qualquer uma que você colocar, você acertou. Então, essa aqui é fácil, é só você entender, olha, pensa bem, coletivo, partitivo, valem as duas. Na sequência, vocês vão encontrar cerca de, perto de, menos de e vocês vão copiando. Coloquei só para explicar. Quando vocês analisarem, vocês vão ver o quê? Que todas essas expressões dão ideia de quantidade.
quantidade. Aí é uma questão de interpretação. Quando der ideia de quantidade, você vai concordar com o numeral. Aqui, veja, ó, o verbo participar. Então, olha, sujeito é quem faz a ação do verbo. Ó. Quem participou da prova? Ó, cerca de 1000 pessoas. Aí, veja, aqui, olha, pessoas está no plural, então o verbo vai para o plural. Ó, mais de uma pessoa vai, olha, ou seja, até, desculpe aqui, até expliquei errado, não é que você vai concordar com o substantivo que vier depois, porque veja aqui, olha, pessoas está no plural, então, ó, o verbo vai concordar com esse substantivo. Ó, mais de uma pessoa é duas, não é? Mas aqui não está concordando com o substantivo, com a palavra pessoa. Então, olha, pessoa está no singular, o verbo vai no singular. Você vai concordar com o substantivo que estiver na frente da expressão. Se o substantivo estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se o substantivo estiver no plural, o verbo irá para o plural. Fiz uma ligeira confusão, então veja aqui, ó, pessoa, substantivo. Aí veja, um pouco mais, né, no terceiro item vai falar de porcentagem. Então aqui, olha, porcentagem é uma expressão. Então, olha, seguida de substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Então, ó, 25% do orçamento da prefeitura vai para a educação. Ó, o que vai para a educação? 25% do orçamento da prefeitura. Ó, seguida de substantivo, olha aqui, ó. Aqui tá a expressão, ó, 25%. Aqui tá o substantivo. O substantivo está no singular, o verbo vai ficar no singular. 85% dos alunos realizaram as atividades online. Quem realizaram as atividades online? 85% dos alunos. Então, olha, o sujeito é este. A expressão da porcentagem está aqui, ó. Alunos aqui, olha, alunos no plural. Então, o verbo vai para o plural. Então, ó, quando tiver um substantivo depois da expressão, daí você tem que concordar com o próprio substantivo. Agora, tem outra regrinha, olha, se vier, embaixo aqui, ó, se vier seguida, ó, se não tiver, ela vai seguir com um numeral, olha aqui, ó, 14% dos alunos não realizaram a prova, 14% não realizaram, então, tá com 1% não realizou. Então, veja, aqui está concordando com o número. Entenderam? Então, quando for substantivo, vai concordar com o substantivo. E quando for numeral, concorda com o numeral. Eu espero que sim. Não dá pra gente saber direito, né, gente? Aí, veja, na sequência vem regência nominal, que é da aula anterior. Mas aqui, eles não colocaram nenhuma atividade. Aqui eles citaram a regência nominal e colocaram um quadro de preposição. Vocês lembram na outra aula que eu expliquei para vocês o que era preposição, que eu ditei as principais preposições, né, e falei que era para vocês pesquisarem? Regência nominal, para que serve? Por que é isso? Porque algumas palavras, elas precisam de complemento. Veja bem, se eu falo celular, no meu imaginário, seu imaginário, cada um pensa no celular. Celular do seu sonho, mas todo mundo sabe o que é celular. Aqui, montanha.
Todo mundo constrói a mesma imagem. Certeza. Aí pronto. Peraí. Certeza? Certeza do quê? Aí se eu falo, gosto. Mas gosto do quê, professora? Então veja, esse grupo de palavras aqui, olha, esses dois aqui, são um grupo de palavras que precisam de complemento. Elas precisam de preposição para que a gente consiga entender o sentido delas dentro de um contexto. Então, elas fazem parte do ponto aqui de regência nominal que nós vimos um pouco na aula passada. Elas que determinam o sentido de cada palavra dentro de um contexto. Nós conversamos, não prestamos muito bem atenção. Por que não prestamos muita atenção? Porque a linguagem, a gente fala com o corpo, a linguagem falada, o corpo fala. Então você presta atenção no olhar, no jeito da mão, e todo o contexto faz parte daquela conversa e você entende. Mas quando está escrevendo, aí já é outro detalhe. Então, uma letrinha faz toda a diferença. Tenho amor a meus livros. Ó, pode ver que a palavra amor, ó, ela está em todos os lugares. Aqui. Em cada uma, veja, ela tem uma preposição diferente. Amor é uma palavra que ela tem sentido incompleto, porque se eu falo assim para vocês, eu amo, aí você pergunta para mim, quem? Porque quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Então, veja bem, nesse caso aqui, olha, tenho amor a meus livros. Esse a, né, completa, ele vem completando esse sentido do meu amor aqui, para que nesse contexto aqui, eu entenda que esse amor aqui, ó, é de cuidado. Se eu tenho amor com os meus livros, eu tenho cuidado, eu não largo eles jogados por aí, eu tomo conta deles. Então, é esse A que faz a diferença. Ó, o amor pelos animais me conforta. Aqui, veja, esse amor aqui, na verdade, veja bem, é o amor pelos animais, é eu que gosto deles. Eles não precisam necessariamente gostar de mim. É um amor de doação. Então, ó, aqui é um amor que doa, né? E é na hora de interpretar que eu entendo tudo isso. Cultivemos o amor da família. Esse da família, ele indica posse, porque o amor é da família, né? Pertence à família, é posse, né? Toma conta. Então, veja, tudo isso são pequenas coisas, pequenos sentidos que são levados pela preposição e que, conforme você vai estudando, conforme você vai lendo, quando você já refletiu sobre a língua, que você começa a aprender a refletir sobre a língua, você começa a despertar por esse lado. Veja bem, olha aqui, esses 3 exemplos aqui, bater a porta, olha, pensa bem, dando aula e de repente alguém, é um barulho, aí vira um aluno e fala assim para mim, professora, bateram na porta. Eu te entendi tudo. Agora, se eu fosse escrever, qual o jeito que eu escreveria? Qual dos 3? Porque para falar todo mundo entende, não é isso? Aí veja, qual dos 3? Aí que tá o negócio, não é isso? Olha, seria não, é este daqui, olha. Bater a porta é o toque-toque, né? Olha, tem alguém batendo a porta, então quer dizer que ele tá lá, toque-toque. Bater a porta é quando dá uma ventania e, nossa, bate a porta que quase até cai a chave, aquele horror. Na porta, graças a Deus que a gente nem tem aqui, mas é quando aquela gente cavalo, sem educação, dá um chute na porta, né? Vem dar um chute na porta. Graças a Deus que isso não é coisa da nossa escola,
Mas não, isso que é bater na porta, né? Então, e no entanto, eu mesma, como professora, falo, tem gente batendo na porta. Então, veja, é a mesma coisa. Isso daqui, ó, vou à escola, vou para a escola. Isso. Eu também falo, se pra mim, tanto faz, toda hora, vou para qualquer lugar. Mas tem diferença. Para falar, tudo bem, mas para escrever, ou a escola, é uma coisa rapidinha. Vou dar uma passada rapidinha. Vou para a escola, eu vou ficar bastante tempo na escola. Vou ficar o dia inteiro na escola, eu vou para a escola. Eu vou à escola, eu vou rapidinho. Por exemplo, eu não moro aqui, vou passear, vou em São Paulo, vou a São Paulo. Vou dar uma passeadinha lá. Vou para São Paulo, quer dizer que eu vou mudar para lá, vou morar lá. Então, veja, são pequenas informações que quando você vai escrever um texto, faz toda a diferença. Por isso que vocês ainda são novos, mas você sempre ouve falar no Enem. Por isso que a redação do Enem vale 1000 pontos, porque ela está sempre pegando por este lado. Aí, o último item de lá, demonstrativo. Este, esse, aquele. Quem de nós já não ouviu aquela conversa assim, este bem pertinho de você, esse perto do seu amigo, aquele bem longe. Tá errado? Ixi, certíssimo, certíssimo. Quando é da fala, você falando. Agora, você escrevendo, aí já é outro departamento. Porque para você escrever é outra regra. Então, veja, se você for escrever, aí veja, o tempo presente, né, então veja, você vai usar este. Olha, este. Este ano de 2020, meu Deus, não está fácil, né? Então, veja, é agora. Olha, tempo passado, mas é um passado meio assim, não está muito longe. Então, aqui, daí você vai colocar esse. Então, veja, vamos supor, no mês passado eu fiquei muito triste com, sei lá, com alguma coisa. Esse dia foi um inferno para mim. Porque se eu falei no mês passado, no mês passado já é passado, já foi. Então, esse dia foi um inferno para mim, porque aconteceu alguma coisa que eu não gostei, enfim. Ele é um passado porque já aconteceu, mas ele não está muito distante. Então, ele é esse. E agora, futuro próximo. Futuro próximo, por exemplo, Nossa Senhora, quando chegar a vacina da Covid, socorro, pelo amor de Deus. Então, veja, isso é o futuro próximo. Então, olha, vamos supor, digamos lá, janeiro, né? Janeiro chegou a vacina. Nossa, que delícia! Então, veja, então vai ser esse. Esse mês, esse ano, no mês de janeiro, chegará a vacina do Covid. Então, veja, é um futuro próximo. Aí, veja, referência no texto. Você está lá fazendo a sua redação, está escrevendo. Aí, se você já disse, se você já mencionou o fato. Olha, veja bem, a Covid matou mais de 100.000 pessoas no Brasil. Esse problema entristece muitas pessoas. Esse problema, qual o problema? A morte das 100.000 pessoas. Então, veja, porque já foi mencionado. Agora, este é quando você vai falar. Resolva este exercício. Aí, 2 pontos e coloca o exercício lá. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido, né? E, pensem sempre, leiam aqueles textos lá dos direitos e deveres com atenção e guardem sempre isso.
um direito